Olha só, sabe aquela correria do dia a dia? A gente se mata de trabalhar, parece que está sempre ocupado, mas no fim das contas os resultados, cadê? Parece que a gente está remando, remando e não sai do lugar, né? Se essa história parece familiar, fica por aqui. A gente vai descobrir junto que o segredo não é fazer mais, de jeito nenhum, mas sim fazer melhor. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que mais esforço não significa necessariamente mais resultado? Em qualquer área a gente sente aquela pressão por volume. Mais, mais, mais. E isso acaba jogando a gente num ciclo de frustração. É exatamente como tentar encher um balde furado. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é parar de jogar água nesse balde. A gente vai, na verdade, consertar os furos. E o conserto tem um nome: estratégia. Foco total em qualidade. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender por que qualidade é muito melhor que quantidade. Depois, vamos desenhar o tal do cliente ideal, aquele cliente dos sonhos. Em seguida, vamos aprender a qualificar, ou seja, a identificar as melhores oportunidades. Também vamos ver quem a gente deve evitar nessa jornada e, para fechar, vamos adotar uma mentalidade de filtro, que, olha, muda completamente o jogo. Bora? Vamos direto ao ponto. Qualificar bem um cliente, isso é o que faz a diferença entre uma máquina de resultados que funciona no piloto automático e uma que só dá dor de cabeça. A ideia aqui não é sair enchendo o funil com qualquer coisa, de jeito nenhum. É sobre ser um verdadeiro guardião do tempo e da energia do time. É investir só onde a gente sabe que vai ter retorno. A diferença é brutal, né? De um lado, a gente tem o foco na quantidade. É frustração, conversão lá no pé, um tempo danado jogado fora e negócios que, sinceramente, não duram. Do outro lado, o foco na qualidade. Aí sim a gente fala de eficiência, conversão alta, tempo protegido e parcerias saudáveis, que vão longe. E olha, o ativo mais valioso mesmo que a gente protege com essa escolha é o tempo. Pensa bem, cada reunião inútil a menos é mais chance de um contrato bom assinado. A conta é simples. E para a gente entender o impacto disso no bolso, a gente precisa falar de uma sigla, GMV, ou Gross Merchandise Volume. O que é isso? Basicamente é o volume total de grana que passa por uma plataforma. Quando a gente foca em clientes com mais potencial, esse trabalho de filtro mexe diretamente com a receita. Porque vamos combinar, cliente bom de verdade não é aquele que compra uma vez e some. É aquele que vira parceiro e gera valor, de forma contínua. E esse gráfico aqui mata a charada. Olha só que loucura. Imagina a cena. A gente passa 10 leads de baixa qualidade para o time de vendas. Qual o resultado mais provável? Zero. Exato. Zero negócios fechados. Agora, imagina outro cenário. A gente passa só 3, mas 3 leads excelentes. A chance de fechar pelo menos um negócio vai lá para cima. Não é filosofia, gente. É matemática. Pura e simples. Beleza, já ficou claro que o foco é na qualidade. Mas qualidade de quê exatamente? Que tipo de cliente é esse? É agora que a gente entra na parte prática. Vamos construir o nosso perfil de cliente ideal. Pode pensar nele como se fosse um verdadeiro mapa do tesouro. E aqui está o pulo do gato. O cliente ideal não é só quem pode pagar, quem tem o dinheiro, não. É aquele que tem o problema perfeito para a nossa solução. É uma via de mão dupla, sabe? A empresa ganha um parceiro para a vida toda e o cliente consegue tirar o máximo de valor do que a gente oferece. É a famosa relação ganha-ganha. E para a gente montar esse perfil, a gente se baseia em 4 pilares, 4 filtros. São eles: o porte da empresa, como ela se comporta em relação a viagens, a maturidade dos processos internos dela e, claro, com quem a gente precisa falar lá dentro. Vamos mergulhar em cada um desses pontos agora. Vamos para o primeiro pilar, o tamanho da empresa. O ponto ideal, o filé mignon, são empresas com mais de 150 funcionários. Mas por quê? Simples. Elas já são grandes o suficiente para sentir na pele a dor da desorganização. Mas ainda são ágeis o bastante para conseguir tomar uma decisão e mudar. Elas têm a dor e a agilidade. E um ponto crucial, essa informação não é achismo, ela vem de dados, direto do LinkedIn. Segundo pilar, o comportamento de viagens. E aqui a palavra mágica é recorrência. Não é sobre volume, não adianta a empresa fazer uma viagem gigante uma vez por ano. O que a gente busca são empresas que têm equipes sempre na estrada, sempre em movimento, seja o time de vendas, o time técnico, a liderança. É nesse fluxo constante que a solução realmente faz a diferença. Agora o terceiro pilar, que eu acho fascinante, a maturidade dos processos. Sabe qual é o nosso alvo? Aquela empresa que vive de gambiarra digital? É planilha para tudo, 1 milhão de e-mails para aprovar uma coisa, decisão sendo tomada no WhatsApp. Eles sentem a dor, sabem que perdem tempo, mas muitas vezes nem sabem dar um nome para o problema. É o que a gente chama de dor invisível.
E o nosso papel é justamente ser um espelho, é mostrar essa dor de forma clara. Certo. A gente já sabe o que procurar. Agora a pergunta é como a gente encontra. E já adianto, qualificação não é só preencher um checklist. É um trabalho de detetive, de investigação mesmo. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. E esse trabalho de investigação se divide em 3 fases bem claras. Primeiro passo, pesquisa e inteligência, é o dever de casa. Segundo passo, abordagem e conversa. Aqui entra a arte de saber perguntar. E o terceiro e último passo, validação e decisão. É o momento da verdade, de bater o martelo se vale a pena seguir em frente ou não. Essa primeira fase, a da pesquisa, é o que separa os profissionais dos amadores. É sério. Antes de pensar em ligar ou mandar um e-mail, tem que fazer o dever de casa. Entra no LinkedIn, valida o tamanho da empresa, vê se saiu alguma notícia de expansão, entende o mercado em que ela atua. Isso não só evita que se cometa uma gafe, mas te dá uma munição incrível para ter uma conversa muito, mas muito mais inteligente. E aí, na hora da conversa, a maior ferramenta de todas é saber fazer as perguntas certas. Olha a diferença. Uma pergunta fechada do tipo, vocês têm problemas com reembolso? A resposta é sim ou não, fim de papo. Agora, uma pergunta aberta como, o que mais toma o tempo do time quando precisam aprovar uma viagem? Convida a pessoa a contar uma história. E é nessa história, nos detalhes, que as verdadeiras dores e oportunidades aparecem. Depois de pesquisar e conversar, a gente chega na fase final, a validação. É a hora da verdade. Basicamente são 3 perguntas que precisam de um sim. A empresa se encaixa no nosso perfil ideal? Existe uma necessidade real, agora? E a pessoa com quem eu estou falando tem poder de decisão ou influência? Se as 3 respostas forem sim, ótimo, a gente avança. Se alguma for não, a gente para por ali e protege o tempo de todo mundo. Mas olha só, saber quem a gente quer encontrar é só metade do caminho. A outra metade, tão importante quanto, é saber de quem a gente precisa fugir. Proteger o foco é uma arte e agora a gente vai ver exatamente quais são os perfis que é melhor deixar pra lá. Então, é bom ficar de olho nesses sinais de alerta aqui. Empresas públicas com aquela burocracia sem fim, microempresas com pouquíssimo volume, clientes que só querem saber de preço, preço e mais preço, gente que não decide nada, ou cenários onde não existe uma dor clara, uma urgência. Tudo isso é, basicamente, um ralo de tempo e energia. E aprender a se afastar com educação não é fraqueza, é estratégia de gente grande. E tudo isso que a gente conversou até agora deságua em uma única ideia, que é a nossa grande conclusão. E não é uma técnica, não é uma ferramenta. É uma filosofia, a mentalidade de filtro. Essa frase aqui, para mim, resume tudo. O papel não é ser um empurrador de leads, sabe? Aquele que só passa a bola para frente. Não, o papel é ser um filtro. O objetivo final não é passar maior quantidade de oportunidades, mas sim garantir que só as melhores, aquelas que realmente têm valor, continuem no jogo. E no final das contas, a chave para alta performance é essa. Não tem a ver com velocidade nem com volume, tem a ver com disciplina. A disciplina de aplicar esses critérios de forma consistente, dia após dia. É isso, no fim do dia, que separa os bons profissionais daqueles que são realmente excepcionais. E para a gente fechar, fica essa reflexão, que vai além do trabalho. No dia a dia, nos projetos pessoais, nas relações, quem ou o que realmente merece o nosso foco, merece a nossa energia. Parar para pensar nisso pode de verdade mudar tudo. Agradeço demais pela companhia nessa análise